Depois da bem-sucedida peça O Indignado, o ator Frank Menezes volta aos palcos com uma nova montagem, A Capivara Selvagem. A peça mostra uma velha atriz que quer voltar aos palcos após anos de ausência. Para isso, terá de enfrentar a irmã famosa, um misterioso dramaturgo e um psiquiatra obsessivo. Sobre esse espetáculo, a gente conversa hoje com o próprio Frank Menezes. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Conta um pouquinho pra gente sobre essa peça e esse nome super curioso. É porque na verdade, assim, o nome, título em teatro é sempre uma enquete nos bastidores, né? Porque na verdade, assim, a gente pegou vários filmes da época do cinema noir e do terror psicológico, na intenção de montar um texto onde a gente queria falar sobre o teatro. A gente queria, de uma certa forma, homenagear o teatro. Porque eu estou comemorando 30 anos de carreira, mas minha carreira é absolutamente, majoritariamente teatro. E aí, vamos falar sobre o teatro. E pegamos o Que Terá Acontecido a Baby Jane, que é um clássico filme de Bette Davis e John Crawford, que fala sobre duas irmãs atrizes que não podem voltar aos palcos por causa de uma tragédia. Pegamos esse estofo, misturamos com o Crepúsculo dos Deuses, onde tem uma outra atriz também que não pode voltar aos palcos porque ela era do cinema mudo, e contrata um dramaturgo decadente. E pegamos Pacto de Sangue e A Carta, ou seja, misturamos os enredos, onde chegou a Capivara Selvagem. Por que a capivara, né? Aí, porque na verdade, assim, tem uma situação dentro do texto. O texto, na verdade, é escrito por Luiz Mafuz. Ele tem uma mão maravilhosa para isso. Ele não só dirige, como ele pegou esses filmes, misturou e criou um thriller, digamos assim. Só que também tem umas brincadeiras naquela época. Tem alguns filmes chamados assim, A Noite da Iguana. Lá também tem um filme assim. E tem uma piada específica com essa capivara, com uma capivara selvagem. Dentre nossas discussões, a gente pensou assim, meu Deus, vamos montar, como é que vai ser o nome dessa peça, como é que vai ser o nome? A gente pensou As Malvadas, para fazer outra homenagem a outro filme de Bette Davis chamado A Malvada. Só que As Malvadas já tem uma peça que está em cartaz. O banco de texto, a Esbate, disse que não teria problema, que hoje em dia não tem nenhum problema. Você pode escrever e botar duas peças com o mesmo título, tanto que sejam diferentes, não sejam as mesmas. Mas isso tiraria o mote, né? Tiraria. Aí um dia ele falou assim, por que não a Capivara Selvagem? Quando a gente foi pesquisar o nome capivara, encaixou perfeitamente. Porque capivara além de ser um roedor, o maior roedor do mundo, ele se adapta muito bem a todas as intempéries que o homem cria, toda merda que o homem cria, a capivara consegue se adaptar muito bem. Então, ou seja, é um bicho imbatível, entendeu? Aí eu pensei, poxa, nada mais do que você sobreviver ao teatro nesses 30 anos, é uma capivara. Isso é uma brincadeira, gente, né? Nós ficamos brincando nos bastidores com isso, e aí eu pensei, poxa, eu acho que fica um nome inusitado, né? É melhor um nome inusitado do que um óbvio. É interessante, porque assim, imagina, por que selvagem? Não existe uma capivara doméstica. Então, assim, para criar em casa. Para criar. Então, assim, a gente brincando com isso, chegamos a várias conclusões de que o texto se encaixa perfeitamente e a piada continua. E aí o nome é esse, mas é um terror psicológico, é uma tragicomédia, não deixa de ter a mão da comédia, porque são dois homens fazendo duas mulheres, né? E é uma grande homenagem ao teatro, assim. O meu personagem, por exemplo, é uma borderline, uma louca, alcoólatra. Que adora ali, que ela acredita ser a causadora do acidente, que a irmã ficou paraplégica. Ela leva essa culpa, ela sofre muito com isso de uma certa forma e tenta reagir de qualquer jeito, porque ela quer voltar aos palcos a qualquer custo. Então ela faz tudo para voltar ao palco. E aí a homenagem que eu digo é porque, assim, o que duas atrizes não puderam fazer nos palcos, elas vão fazer na vida real.
elas estão fingindo uma para outra, entendeu? E fora isso, é um policial, quem assiste fica dizendo assim, nossa, é surpreendente o tempo inteiro, entendeu? Quando você acha que a peça vai para um caminho, pá, acontece outro. Você vai para um caminho, acontece outro. E é muito legal. Legal. Acho que o nome deu super certo, porque eu passo pelas ruas, aí tem outdoor, tem naquele fundo dos ônibus. E chama atenção. Chama atenção. Cara, Você para, o que é isso aqui? Capivara selvagem, o que é isso? É muito aí bom. você para, também tem lá o Frank Isso é Menezes. isso é muito bom. Esse nome eu nem imaginava que fosse chamar tanta atenção como tem chamado, entendeu? Quando eu vi é como se fosse um teaser, né? Um teaser trailer da peça no YouTube. No YouTube. No YouTube eu vi lá e vi isso, a sua maquiagem, né? A maquiagem que você usou e a impressão que me veio, assim, além de pensar em Crepúsculo dos Deuses e pensar naquela atriz, inclusive porque ela tinha uma coisa em comum. Da Glória, porque ela também, eu não sei se a Glória, se o seu personagem, a Glória, ela era sem talento, mas ela tinha uma dificuldade para conseguir passar para essa nova realidade do cinema falado. Isso. E havia uma dificuldade de adaptação, a Norma Desmond. Mas também, uma outra coisa que me veio muito aos olhos, apesar de você falar em terror psicológico, a sensação que eu tive era terror expressionista, assim, aquele jogo de sombras e uma coisa meio Nosferatu. Como é que você compôs a Dora? E tem isso, tem muito dela, da Norma Desmond. Ela é over, ela é muito exagerada. Como se o personagem tivesse 15 centímetros na frente do ator, sabe? Assim, é uma coisa... Ela tem um olhar diferente, ela que se encaixa hoje, na contemporaneidade, se encaixa no fato dela ser uma borderline, no fato dela ser louca, né? Qualquer momento ela cai do muro. E alcoólatra. Então encaixa-se perfeitamente, ela tem um lado enlouquecido. E essa loucura, ela é expansiva no palco? Como é que ela se apropria do palco? Claro, ela é over, ela acha que a única voz que supera dela é de Maria Callas. Maria Callas morreu, então ela é reina soberana, entendeu? Ela tem uma brincadeira no Face que o Leonardo Parente, que o assessor, criou de entrevistar ela, né? Ele ficou brincando assim, qual é o seu filme preferido? Eu falei assim, todos que eu já fiz. Se você se baseou em quem para fazer? Se eu me baseei em mim mesma, se eu tivesse nascido antes de mim, entendeu? Assim, ela se basta em si mesma. Isso, ela é a frase dela é tipo assim, quando Deus me criou não fez a obra completa, mas meu pai me aperfeiçoou. Então ela... E isso, dentro quando você fala da coisa expressionista, é uma brincadeira também do Mafuz, de não usar cabelo, de deixar as duas irmãs com carecas, para ficar óbvio que são homens, e brincar com isso, com a máscara do teatro, tanto que a maquiagem é máscara. Isso é bem do começo do teatro, né? Bem a raiz do teatro estava ali, né? Isso, exatamente. Homens faziam mulheres. Só mulheres, exatamente. Mas de uma raiz muito ocidental pós-Cristo, digamos assim. Quanto tempo, Frank, para compor um personagem desse que é tão peculiar, digamos assim? Eu acho que na própria trajetória você tem um período para fazer, né? Aí você tem um período para fazer, tem que se dedicar, vai surgindo esse tempo. Então, aí, como a gente já vinha pensando, ensaio mesmo, nós começamos em junho. Leituras. Passamos a ensaiar mesmo para salas de ensaio a partir do mês de julho, no meio do meado de julho. Mas a gente foi assistindo muita coisa, foi assistindo muito filme, foi pegando muitas referências, entendeu? Não só de Norma Desmond, que é um personagem da Gloria Swanson, que é uma atriz, que também era do cinema mudo, né? Eu assisti quase tudo de Bette Davis, né? Assisti muito... coisas até mais atuais, mas de pegar de atrizes exageradas. Tem uma que eu amo, chama-se Geraldine Page. Ela fez Doce Pássaro da Juventude com Paul Newman, que é também a história de uma atriz decadente, alcoólatra, e o Paul Newman é um garotão que tá... É Tennessee Williams? Tennessee Williams, exatamente, o texto é dele. E um cara, né, o garotão bonitão que tá querendo se aproveitar dela para colocar o texto dele, porque ele quer aparecer como roteirista, que era uma coisa que muita gente galgava, ser roteirista de cinema. Então a gente pegou muito isso. E a Geraldine Page, ela tem uma coisa exagerada. Ela tá conversando com você, ela virava e... Quem é você? Fulano. Entendeu? Ela tem surtos de ausência, né? Então aí você vai mesclando. E o próprio texto, a proporção, o texto foi sendo armado com a gente.
fazer uma trajetória. Que trajetória é essa? A primeira cena a gente instala o conflito, na segunda cena ela quer fazer um teste, o teste é um golpe, ela fica decepcionada, consegue o contato de um cara, um dramaturgo que está começando. Esse dramaturgo entra na vida das duas, se interessa pelas duas, seduz. Ela, imagina, uma coroa pirada, louca para arranjar um namorado, cai na sedução, também seduz o cara, faz um caso, começa a armar a trama e uma tenta matar a outra para internar a outra. E isso vai, se eu for armado, se eu for falar mais, aí entrego. E isso é que é legal, entendeu? Uma coisa que vai surpreender na outra. E tem muita mistura. O que é bom, que eu amo do que Mahfouz fez, foi encaixar vários filmes em um só. É muito bom. E toda a trilha de Hitchcock. Nossa. Tem Hitchcock na história? Todas as músicas. A trilha é armada por Luciano Bahia, mas todas as músicas são de Hitchcock. E ele sai embalando, a trilha sai permeando. E Bernardo Herrmann, né? Uma coisa assim. Bernardo Herrmann, exatamente. Nós estamos aqui no Frequência Baiana conversando com o ator Franck Menezes. Está com um espetáculo novo na praça, está em cartaz com A Capivara Selvagem. Reúne um pouquinho de comédia, mas também elementos de cinema noir, de terror psicológico. Ele está comentando um pouquinho com a gente sobre esse espetáculo, que é uma comemoração dos 30 anos de carreira do Franck Menezes. E é engraçado porque, Franck, você está voltando, está vindo com esse espetáculo e novamente você traz o Mahfouz, que é um cara que está envolvido no começo da sua trajetória no teatro. Alguma mudança você percebe nessa relação profissional que vocês têm, o diretor de teatro e o ator Franck Menezes, em relação àquela relação que estreou seu começo de carreira em 83? Eu acho que na trajetória da gente, a gente acabou não trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente sempre estávamos juntos, né? Ele sempre dirigiu o Prêmio Braskem algumas vezes e ele sempre me chamou para fazer alguma participação no prêmio. Então a gente sempre tinha uma espécie de contato. Agora o que mudou é porque eu tinha 21 anos, né? Agora eu tô com 51. Eu era o menino que estava entrando no curso livre de teatro, onde ele era o diretor e o professor. Ele tinha uma relação de professor. Hoje é um diretor que eu convidei, né? Eu convidei porque, assim, além dele ser um parceiro muito legal de teatro, a gente pensa em teatro muito parecido, tem uma forma de pensar muito parecida, ele se tornou, no longo desses anos, um dramaturgo muito, muito eficiente, muito legal, com resultados muito, muito legais, assim. Eu adoro coisas que ele fez, adaptações que ele fez do Casamento do Pequeno Burguês, A Comédia do Fim, Bonitinha Mas Ordinária, que estava em cartaz agora. Então eu fui me apaixonando por umas coisas. Eu disse, poxa, para comemorar meus 30 anos de carreira, a gente já tinha plano de trabalhar juntos e nunca dava certo. Eu pensei, tá aí, eu vou chamar Mahfouz. Ele foi meu primeiro diretor e agora ele vai, sei lá, encaixar comigo. E também porque ele é um apaixonado por esses filmes. Então eu sabia que se eu dissesse a ele, eu quero montar esse, ele ia amar, entendeu? Agora... Foi ele até que caiu a ficha de que o que terá acontecido da Baby Jane, transformar em teatro não ficaria tão interessante, porque o bom do filme é o argumento e as duas atrizes, e o trabalho das duas, não o roteiro em si. Para transpor em teatro seria muito mais difícil. Agora, Franck é uma peça que me parece, sou leigo no assunto, não entendo, gosto de assistir, de acompanhar, mas sou leigo. Parece ser um texto, uma peça ousada, né? Mistura terror psicológico, cinema noir, uma série de coisas. Tem espaço para isso no teatro baiano, que é tão conhecido pela comédia, por textos que atraem grandes públicos? Tem espaço? Como é que é a sua avaliação sobre isso? Tem. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente ainda não tem um público formado. Salvador tem 3 milhões de habitantes. Eu acho que o público que frequenta teatro ou que consome arte, né, aquele que vai para um museu, que vai para um cinema, que vai para uma sala de arte, que vai para uma orquestra, que vai ver uma ópera, eu acho que é 10%. 300 mil. É muita gente. 300 mil é muita gente. 300 mil é metade de Floripa.
O Indignado ficou em cartaz durante 4 anos e não chegou a 160 mil. Porque teatro é para poucos, né? Dentro daquela casinha fechada. Então eu acho que tem. Eu acho que também tem uma função do artista levar o produto. A partir daí é o público que vai, digamos, discernir o que ele quer consumir. Experimentar. Eu acho que tem que ter, tem que ter espaço. Eu vejo que tem pessoas que vai assistir a Capivara e esperava até que tivesse um entretenimento, entendeu? Você sente, por exemplo, pessoas que chegam com medo de sentar no corredor, na primeira fila, achando que eu vou fazer uma brincadeira. E não, é uma peça fechada, com a quarta parede, como a gente chama, aquela parede fechada. Tipo, fica aí na plateia que nós vamos fazer o teatro aqui. Né? E tem agradado, eu acho que tem justamente por causa dessa ousadia. Tem uma mistura de cinema, o vídeo entra, a gente também selecionou imagens de cinema antes de determinadas cenas, na hora que tem uma tensão. Tem uma cena muito engraçada mais ou menos assim, porque dentro do contexto eu saio de casa e deixo minha irmã amordaçada e amarrada. É nesse momento que o Alex descobre ela. Ele descobre, desamarra, tira a mordaça da boca e arma um plano com ela contra mim. Nesse momento eu chego e ele tem que amarrar ela novamente. E a forma com que eles sabem que eu chego é a zoada do carro batendo na garagem, entendeu? Mas a imagem é do filme antigo, que passa em cima da gente, não tem uma tela específica, mas a imagem é feita e o nosso cenário é na diagonal, é como se a casa tivesse torta, é como se a gente tivesse torto, mas a plateia está aqui. Então essa coisa torta, essa forma, quando baixa a projeção meio suja do filme preto e branco, dá a leitura. Então você vê um carro passando em cima e pá! Aí eles gritam lá dentro, é ela! Aí o grito da coxinha, mamá, a garagem diminuiu. Entendeu? É isso que tem a comédia, entendeu? Ela bêbada, ela não acertou, entrar na garagem e bateu, disse que a garagem diminuiu. Agora, Frank, faz então o convite para o público para acompanhar o teatro, o horário, os dias, quantos, se você quiser dizer. O teatro módulo, de sexta a domingo, sexta às 21 horas e sábados e domingos às 20 horas. A gente botou sextas às 21 horas para dar tempo suficiente pra gente enfrentar o trânsito terrível dessa cidade para chegar na Pituba e assistir. E nós vamos fazer mais apenas 6 semanas. Parece que é muito, mas não. Daqui a pouco passa rapidinho. Então é até o dia 24 de novembro. E é isso, a Capivara Selvagem. Teatro Módulo. Módulo. Eu, Marcelo Prado e João Guisante. Perfeito. Estivemos aqui com Frank Menezes. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Bom espetáculo.